Tá me ouvindo bem, Maria Gorete? Super bem, você está me ouvindo? Alto e claro. Então vamos lá. Né? Primeiro, comemorar nossa primeira live juntos, né? Mesmo. É Não é? verdade. É Já verdade. fizemos tanta coisa de primeiro juntos, aí mais nunca live. Pronto, é a primeira. Muito bem. Eu só lhe Não? sugiro que você baixe um pouco mais a sua câmera, porque nós só estamos vendo você do nariz para cima. Agora, a sua Agora, bela face, a sua bela face merece ser contemplada por inteiro. agora, tá legal? Pronto. Perfeito. Você corta de vez em quando aqui, mas tá tudo certo, né? Quando eu chego Não, mais agora perto. tá ok. Mas quando você faz assim, Mas a minha face pode ser desprezada, a sua é que merece ser observada por inteiro. ai, ai. Então, é, e aí vamos, mais uma vez, conversar sobre aromas no céu, não é, Haroldo? Sim, senhora. A senhora manda, eu executo. Então, para quem não nos conhece ainda, né? Porque sempre tem alguém que já nos conhece, sempre tem alguém que tá chegando, ou então conhece só uma das partes, né? Então, assim, eu e a Haroldo, a gente se conhece lá da década de 80. Então, de 80 para cá, Tarde né? demais. Eu queria impedir você de dizer isso porque as pessoas podem achar que a gente é velho, o que seria um absurdo. Mas já que você já Não, disse, paciência. mas eu digo que depois que passamos dos 200, a gente vira motor, cada vez mais potente, entendeu? Então, tá tudo certo, né? E aí, nessa caminhada, um dos projetos que surgiu foi justamente o Aromas no Céu, inicialmente em 2011, a primeira edição, né? Porque era uma edição que contemplava só os signos. E, num segundo momento, em 2014, a edição que temos hoje, que é justamente signos e planetas, né? E aí eu quero que você conte um pouco como é que foi esse convite. Ah, bom. Essa é uma história sempre interessante de contar, porque para os amigos que estão nos ouvindo, ficam sabendo que Gorete Moura é uma pessoa de incríveis talentos, muitos talentos, é uma pessoa multitalentos. Mas um dos mais interessantes talentos dela é de perturbar a paz de quem está quieto, especialmente a minha. Então me vem Gorete, num horário assim, eu não me lembro bem se era uma 11 da manhã, da noite, se era meia-noite, se era 1 da manhã, era uma coisa assim bem Era depois avançada. das 11 da noite. Era depois das 11 da noite. Depois das Eu 23 horas. me lembro bem disso, era um horário bem avançado. Me liga ou me manda uma mensagem, não me lembro bem, querendo falar comigo, eu digo, vamos lá, né? E aí nós conversamos e ela me trouxe o seguinte desafio: nós vamos unir, de alguma forma, os aromas à astrologia. E é para já. Prepara aí o texto que a gente vai lançar. Aí me deu um prazo assim também de, sei lá, 15 dias, 10 dias, um negócio desse, não me lembro É bem. 15 para entrar na gráfica, né? Porque o lançamento seria mais ou menos em torno de um mês, 30 dias, 40 dias. Pois é. E aí eu digo, olha, assim é danado, né? Mas, como eu não sou homem de fugir de desafios, ainda mais desafios instigantes como esse, propostos por pessoas como Gorete Moura, que é uma grande guerreira e uma grande realizadora, eu digo, vamos lá, né? Vamos encarar mais esse desafio. E o resultado é esse que já eu nem me lembrava que já faz o quê? Vai fazer 10 anos então, né? Da Pois primeira é, edição. Já tem um tempinho essa história, já portanto. tem 9 anos da primeira edição, né? Pois é, graças a Deus. E aí estamos aqui agora celebrando isso, né, Gorete? Porque Isso. foi um filho interessante, né? Esse que a gente fez, uma criação muito interessante, muito rica. Eu nunca tinha ouvido falar em nada parecido no mundo. E fiquei, claro, muito honrado com o convite, porque desde aquela época você já era uma pesquisadora bastante, digamos, não só conhecida, mas uma pesquisadora respeitada, assim, que merece respeito, né? Na área dos aromas, na área da terapia de um modo geral, né? Para quem não conhece a vida pregressa de Maria Gorete Barbosa de Moura, agora vamos botar seus podres para fora todos, né? Já foi, quer dizer, acho que ainda é, né? Porque você nunca deixa de ser jornalista, e a gente se conheceu, ela já botou a trouxa abaixo, não adianta mais eu esconder, no final da década de 80, quer dizer, já passa de 30 anos essa nossa história aqui,
E pronto, para que eu fui dizer isso agora? Eu Eu mesmo só tenho essa falei trabalho nos anos, eu não falei nos na 30 conta. anos, você que falou, né? Pois é, lamento, galera, desculpe, viu? Foi um ato falho. E nesses 30 anos, ou mais de 30 anos, a gente já viveu muitas batalhas juntos, já chorou muito no ombro um do outro, já se consolou muito, já estimulou muito um ao outro, já fizemos muita coisa juntos, enfim. A gente vem aí trilhando esse caminho juntos, cada um na sua trincheira, travando a mesma batalha, que é a batalha por um mundo melhor, que é a batalha por um mundo com mais consciência, com pessoas mais evoluídas, com mentes mais abertas, né? E buscando, claro, o bem da humanidade e o bem coletivo. E quando o convite é esse, eu não me furtarei, obviamente, como agora. Como agora. Pois é. Né? E aí é interessante porque quando eu chamei Haroldo para Aromas no Céu, a proposta, como ele falou, justamente de juntar a aromaterapia e a astrologia, porque eu sempre digo, né? O meu instrumento enquanto leitura é o tarô, mas eu reconheço que todo terapeuta, principalmente na área holística, se ele quiser uma visão, né, maior, perceber melhor, inclusive quem ele é e aonde ele pode chegar, eu sempre digo que a pessoa tem que fazer o mapa do céu. Não é obrigado, porque eu acredito que nada tem que ser obrigado, né? Tem que ser um chamado que vem de dentro, mas existe um divisor de águas quando a gente realiza uma leitura do mapa, né, da pessoa. E para mim é muito interessante, porque às vezes as pessoas no Aromas no Céu, mas eu não tenho meu mapa, eu nunca fiz meu mapa, eu não entendo nada de astrologia, só que existe uma coisa, desde que o mundo é mundo, quando a gente começou a estudar, que é o que a gente chama de arquétipos, né, Haroldo? Então, assim, existe N maneiras e possibilidades quando a gente fala arquétipo, e aí eu quero até que você explique o que é que vem esse arquétipo, né? E por que essa junção da aromaterapia, você fala um pouco da astrologia e eu entro um pouco com a aromaterapia, para a gente, inclusive, brincar aqui hoje um pouquinho, né, com o oráculo, tirar uma carta ou talvez algumas, inicialmente tirar uma para quem nesse momento, meio-dia, né, ou comeu mais cedo, né, ou deixou para comer depois, né, para apreciar aqui e almoçar hoje aqui um pouco desse conhecimento, né, dessa troca, porque na realidade é uma troca. Muito bem, eu acho que é uma ótima proposta essa. Bom, vamos lá. E aí tá certo quando Arquétipo, alguém né? coloca aqui, né, que Paracelso, né, cita a ligação das ervas e astros, e foi justamente partindo não só de Paracelso, mas de Nicolas Cuperber, né, que fazia essa relação, e o oráculo está muito em cima disso. Tem as cartas, mas existe hoje a edição e-book, né, que não tem o impresso, mas existe online, que a gente envia o livro, e o impresso, claro, e as cartas, claro, tem que ser impressas, porque aí fica um pouco complicado de estar embaralhando, e embora que exista sistema para isso, né, na internet, a gente sabe. Mas a gente que gosta de um papel do livro, né? Então, já que não tem o livro hoje, dessa relação, né? Que na realidade não é só Aromas no Céu, é Aromas no Céu, uma viagem em busca do céu, né? Então, o título do nosso trabalho foi justamente esse, e o oráculo aí ficou intitulado Aromas no Céu. E aí, para você, agora eu passo a bola justamente para você falar sobre arquétipo. Sim, senhora, eu ouço e obedeço. Eu acho que quem fez a pergunta foi o Daniel Paiva, né? Daniel Takai. Eu acho que foi ele que fez a pergunta, mas eu vi também aí a Rafaela fez algum comentário sobre o grau de bruxaria seu e meu. Entrou também agora há pouco a Djanira Gondim, Djanira Oiticica Gondim, que é uma grande amiga dos tempos de Helena Rego, né? Que a escola de tarô que nós frequentamos juntos, né? Gorete faz alguns anos Isso, também. isso. Então, fico feliz com esses amigos que estão aparecendo por aqui. É. Veja, então, arquétipo, né? Esse é um conceito muito interessante, e aí a gente precisa diferenciar o fato de que nós vamos falar de arquétipos do ponto de vista junguiano. Por que é que eu digo isso? Porque existe o conceito de arquétipo platônico, e talvez Jung, na falta de um nome melhor, ou talvez inspirado naquilo, ou achando que poderia ser algo como que uma continuação, usou o mesmo nome, mas são conceitos diferentes. O arquétipo segundo Platão e o arquétipo segundo Jung. E o que Jung chama de arquétipo são imagens primitivas do inconsciente, vamos dizer assim,
e que são um patrimônio comum a toda a humanidade. Eu vou tentar explicar isso melhor, porque o conceito realmente não é simples. A ideia é a seguinte: o Dr. Freud foi a primeira pessoa no Ocidente que falou de inconsciente. Até então ninguém tinha falado sobre isso. Você tem, por exemplo, o Kant, na Crítica da Razão Pura, fala, num dado momento ele fala o homem tem uma região sombria na sua alma, onde tudo é escuro e ninguém sabe bem o que é que tem ali. O que pode ser uma indicação do que mais tarde Freud chamaria de inconsciente. Mas com esse nome inconsciente, foi Freud quem trouxe essa proposta. E Por evidentemente isso que quando até hoje a gente diz, Freud explica, né? Até ou pelo hoje a menos gente faz tenta. assim, Freud explica. Pelo menos ele tenta, né? Às vezes ele não consegue, o Jung dá uma mãozinha, a astrologia dá uma mãozinha, Isso. o tarô dá uma mãozinha. Mas, enfim, então, Freud trouxe essa proposta. Na época, inclusive, foi uma confusão danada, porque aquilo causou uma reação muito grande, né? Quase que Freud era queimado. Ele foi queimado, na verdade, do ponto de vista acadêmico, ele foi queimado, porque trouxe uma proposta que incomodava as pessoas. Olha, gente, é o seguinte, tem uma novidade para vocês. A mente humana tem uma parte consciente e tem uma parte que é inconsciente. Você não tem noção do que tem ali, não. E tem mais um detalhe. Essa parte inconsciente é uns 95%. E tem mais. É lá que estão as mais importantes e mais significativas correntes motivacionais, ou seja, que nos move a ação. Entre elas, inclusive e principalmente, aquela de caráter sexual, que ele chamou de libido. Então, isso deu um sacuda, né, na época aí. Hoje a gente usa isso com muita tranquilidade. Freud explica, o inconsciente da gente. Eita, meu inconsciente aqui me disse alguma coisa, foi atropelado pelo inconsciente. Isso virou coisa da cultura, incorporada na cultura. Mas na época foi uma reação muito grande. Agora, o doutor Jung, Carl Gustav Jung, psicólogo suíço, deu um passo além de Freud. Isso, eu estou dizendo um passo além, em minha nada humilde opinião. Ele deu um passo além de Freud, no sentido de que ele disse, tá, doutor Freud tem razão, existe um inconsciente, mas, além do inconsciente que o Freud propôs, você tem um inconsciente que seria coletivo. Então você tem um inconsciente individual, conforme Freud, e você tem um inconsciente coletivo. E é exatamente este inconsciente coletivo que é comum a toda a humanidade, que é a sede dos tais arquétipos, que seriam, como o nome diz, a palavra arquétipo, né? Tipo, né? No original, e arquê, quer dizer antigo, primitivo. E primitivo aqui está colocado não é no sentido de grosseiro ou de selvagem, não, é primitivo no sentido de um antigo mesmo, de primeiro, de que é anterior a tudo e qualquer coisa. Se você for ler o texto de Jung, porque Jung escreveu muito, muito. Se você for ler os textos de Jung, quando ele explica como é que se formou o inconsciente coletivo, você fica convencido que ele deu uma puxada de uma erva mexicana mofada. Você tem certeza, não? Esse cara é louquinho do juízo. Mas assim, quando você começa a entender melhor os conceitos, você vê que aquilo faz sentido de alguma maneira. E o fato é que ele propõe que a humanidade tem, como um todo, um substrato psíquico único, comum a todos nós. E ele diz mais, ele diz, é lá no inconsciente coletivo que estão uma boa parte dos nossos padrões comportamentais, que seriam, portanto, arquetípicos. E daí a importância de a gente estudar os arquétipos e os mitos. Lá vou eu puxando a brasa na minha sardinha, né, agora? De fazer o quê? Os arquétipos e os mitos, porque o mito, segundo o próprio Jung, é uma ponte que leva você direto ao inconsciente coletivo. Isso seria o motivo, por exemplo, pelo qual ele diz assim, quando você escuta uma história, quando você escuta algo do tipo, era uma vez um grande herói chamado Hércules, você fica prontinho para ouvir aquela história, né? O seu coração dispara, alguma coisa em você é ativada, na verdade a gente diria um arquétipo heróico em você, um mecanismo heróico em você é ativado na hora em que alguém disse isso. Era uma vez um herói chamado Hércules. E por quê? Porque essa história vai falar, e você sabe disso, e sua alma sabe disso, vai falar sobre algo que é sobre você. Alguma coisa que tem a ver com você, com a sua história, com a sua proposta e com o seu processo evolutivo. É você despertar para você. É uma forma de dizer, né? E Jung também diz,
Quem olha para fora dorme, quem olha para dentro desperta, né? Esse é um conceito interessante. E não custa nada lembrar, eu falei a você, né? Agora, falei a vocês agora há pouco, Freud disse que o inconsciente seria mais ou menos 95% da mente. Mas Freud nunca falou isso. Eu falei aqui agora em termos didáticos, mas ele nunca, pelo menos que eu saiba, nunca estabeleceu um percentual para o inconsciente. O percentual. Exato. Agora, Jung faz uma proposta, né? Jung diz o seguinte: imagine você uma rolha flutuando no oceano. Imaginou? Muito bem. A rolha é o consciente. O que pode dar um certo medinho, né? Quer dizer, que grande e profundo, imenso mar é esse, com todas as suas riquezas, com todos os seus monstros, mas com todos os seus tesouros, que perfaz a profunda grandeza da alma humana. E que a gente tem que olhar, como você diz, olhar para dentro para despertar. Inclusive para perceber a luz e a sombra, né? Porque se a gente partir hoje, olhar para os mares que estão aí, né, fazendo essa analogia, então quando a gente vê uma beleza de mares, de ilhas que como mais próximas, como temos Fernando Noronha, mas a gente vê ao mesmo tempo mares que estão totalmente poluídos, né? Que quando os mergulhadores, quer dizer, quando cada um de nós vai lá e vê a sujeira que está ali, né? Então, isso traz também nesse momento como é que esse nosso inconsciente está, né? Ou não está. Veja, Rodete, você colocou, como você gosta sempre de fazer, com um certo grau elevado de crueldade, inclusive, que é comum, colocou o dedo na ferida, né? Colocou o dedo na ferida. Ou seja, o lado sombra, que na verdade esse é um dos arquétipos que o Jung propõe, né? Ele fala de que, na verdade, o ser humano tem uma infinidade de arquétipos. Você não tem um número infinito de arquétipos. Mas ele propõe 8 arquétipos básicos, e um deles é o que ele chama de sombra. Ou seja, aquilo que a gente vai negando ao longo da vida, e vai negando para quê? Negando para poder sobreviver, negando para poder se adaptar a alguma situação. Mas que, de alguma maneira, vai ficando oculto. Quando você nega aquilo em você, aquilo não desaparece, aquilo fica lá dentro, lá numa área mais profunda daquele oceano, né? Mas não fica quieto, fica, digamos assim, reverberando aquilo que não foi, de alguma forma, satisfeito, o que você teve que negar. E isso é o que a gente chama de sombra, né? Então, segundo Jung, a gente às vezes passa a vida toda arrastando uma sacola imensa, que seria para onde você vai jogando essas sombras, e você nunca está só, você está sempre arrastando aquele, sabe? Aquela coisa toda dessas sombras, né? E essas sombras, elas tanto podem ser individuais, quanto podem ser coletivas. Ou seja, existem as sombras, por exemplo, que afloram, que eclodem no racismo, que é uma coisa institucional. Existe aquela sombra que eclode numa posição política que indica uma superioridade sobre o outro. Existe isso na arrogância intelectual e vai por aí afora. Como também existe digamos assim, nas atitudes que nós vamos trazendo cotidianamente, né? Qual é o grande problema de muitas práticas religiosas que são meio, digamos assim, auto-beatificantes? Estou usando uma expressão um pouco exagerada, talvez, mas a ideia é que, assim, extremistas, né? Ou extremistas. Sim, o extremista da luz. Assim, você é luz, pense em luz, tudo é luz, e você é uma luz completa, e tudo é luz. Camarada, não negue o seu lado sombra, porque não vai adiantar. A iluminação chega, não é porque você está imaginando luz em você ao seu redor o tempo todo, não. A iluminação chega se você ousar jogar luz sobre as sombras. E aí exige uma certa coragem para isso. E aí para o coletivo, eu vou mais longe. Não só quando você ousa jogar a luz na sombra, mas quando você ousa pegar a sua luz e iluminar o caminho do outro. Não para fazer a caminhada do outro, mas para que o outro perceba também nele essa sombra, mas também que existe uma luz. Gorethe, Platão dizia o seguinte, que todo homem liberto é um pontífice. O que é que eu quero dizer com isso?
É aquela história do mito da caverna, né? A pessoa descobriu que aquilo ali é uma sombra que não tinha nada a ver, ele sai, vê a luz do sol, e quando ele se liberta daquela escravidão intelectual, digamos assim, ele começa a agir de uma maneira que ele constrói pontes entre nós, nosso mundo Isso. aqui, e o mundo das ideias, o mundo superior, o mundo dos arquétipos. Então, todo homem liberto é um pontífice, na medida em que todo homem liberto, ele começa a viver de um modo tal, não que ele tenha nem intenção por isso, mas ele começa a viver de um modo tal que a simples presença dele, o simples contemplar das atitudes dele, vai iluminando a vida de quem estiver ao redor. E de quem tiver olho para ver. Porque também você tem que querer, né? Você tem que estar pronto para ver aquele algo que seja inspirador e, de alguma maneira, aquilo lhe tocar e você seguir um caminho. Eu vou mais longe quando eu digo assim, não só o olho para ver, né? Mas ouvidos, né? Para ouvir, para escutar, né? Entender também os outros sentidos, aí puxando sardinha para o meu lado, inclusive para ter, né? O sentido para cheirar, né? Nariz para cheirar, perfeitamente. Nariz para Perfeitamente. cheirar, né? Perfeitamente. E a boca para saber a hora de falar e a hora de calar, assim como a hora de tocar e a hora de se recolher, né? Perfeitamente, perfeitamente. Eu ainda diria mais uma coisinha para jogar aí na receita, que seria coragem para agir, né? Porque você vê Atitude. tudo isso e pronto. E aí a atitude seja de fato no sentido de uma transformação, sem Pronto. dúvida. Aí pegando o gancho que você está falando, já que o tema, né, o nosso oráculo dos aromas, quando a gente começou o trabalho, diferente do meu primeiro trabalho, né, de oráculo, que traz afirmações, o oráculo dos aromas traz justamente questionamentos, né, algo a refletir, uma pergunta a ser refletida, até porque, além da sua formação em astrologia, você também tem a formação em programação neurolinguística, então a gente pensou justamente nisso. E já que você falou na coragem, é interessante porque existe dentro de nós, independente, né, de quem tem o Sol em Áries, né? Porque é uma coisa até que eu gosto de brincar com você quando eu digo eu sou de Leão, e aí o que é que você diz para mim? Quando eu digo para Que você que eu negócio sou de. de Leão. Você não é de leão coisa nenhuma, você tem o sol em leão. Então, né? Assim como eu tenho os outros planetas no meu mapa. E aí, quando a gente puxa a reflexão de Áries, né, quando você falou, aí vem justamente que parte da minha vida está precisando de movimento, impulso e ação. Não é isso? Então, tem Perfeitamente. determinados momentos da vida, a pessoa pode não ter o Sol em Áries, e aí você complementa porque é sua, né? Mas ela vai precisar, né, dessa reflexão ariana para poder realizar as coisas. Perfeitamente. Eu gosto de dizer o seguinte: aquela brincadeira que você estava fazendo agora, né? Ah, porque eu sou de leão. Não, você não é de leão, você tem um sol em leão. Ah, porque eu sou de Sagitário. Não, você não é de Sagitário, você tem um Sol em Sagitário e assim por diante. Até porque cada um de nós tem os 12 signos do zodíaco no seu mapa. E, O bom é que inclusive, você sempre diz que a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim, não é isso? exatamente. A ruim é essa, você não é de Sagitário, não é de Leão. Agora, a boa é, você é de todos, você tem os 12 signos do Isso. zodíaco no seu mapa. E é interessante porque tem algumas pessoas que dizem assim, você já ouviu isso, Gorete, alguns dos amigos aqui presentes já ouviram isso, e talvez até já tenham dito isso, como eu mesmo já disse. Eu não suporto o signo tal ou o signo qual. Na verdade, você sabe que os preferidos para serem odiados são Áries e Escorpião, com o segundo lugar honroso para Capricórnio e Leão. O segundo lugar bem honroso, né? Porque são os mandões, porque são os não sei o quê, os bravos, os violentos, e vai por aí fora. Então, até me mandaram um artigo a semana passada sobre uma pessoa que não foi aceita no trabalho porque tinha um sol em Capricórnio. Né? Porque a Capricorniana, a gente aqui não quer ninguém que perturbe a paz. E a pessoa foi convidada a retirar-se da empresa. É lamentável. Porque, na verdade, a pessoa está querendo dizer o seguinte: quando a pessoa diz eu não suporto o signo tal ou o signo qual, provavelmente ela está dizendo eu tive experiências ruins com pessoas, aspas, daquele signo ou daquele outro signo. Né? Mas o fato é que
na realidade, nascida sobre o sol daquele signo, mas, Sim, mas cada pessoa tem outro, não é? Outro mapa. Um mapa a pessoa tem o Sol em Capricórnio, por exemplo, mas de um modo geral as pessoas dizem, eu não suporto Capricórnio. O pobre do Capricórnio, que é um conceito intelectual lá em cima, não tem nada a ver com isso. A pessoa lá com quem ela teve a experiência ruim é que pode ter alguma suposta responsabilidade, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: em algum lugar do seu mapa, você, minha amiga, meu amigo que está aí me ouvindo, presta atenção. Em algum lugar do seu mapa você tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. Todos, inclusive os odiados. Então, se eu não suporto Escorpião, dê um jeito, porque em algum lugar do seu mapa você tem o signo de Escorpião, e em alguma área da vida você vai ter que lidar com aquilo. Então, na verdade, nós somos esse grande todo. O ser humano é formado por um todo, que é formado pelos 12 signos, 10 planetas e 12 casas. E isso aqui faz, mais todas as relações entre esses elementos todos. Isso aqui faz essa infinita grandeza da alma humana que a astrologia representa. O que é que Goretti está dizendo? Sol em Áries, né? Independentemente de ter Sol em Áries, mas todo mundo tem Áries no mapa em algum lugar. Áries, em sendo o primeiro signo zodíaco do elemento fogo, do ritmo impulsivo, ele tem em si digamos assim, o germe do começar, o germe do início das coisas. Então, imagine a seguinte situação. Deus estava um dia meio de saco cheio e disse, sabe de uma? Eu vou criar um universo. Faça-se a luz. Pum! E a luz se fez, houve uma grande explosão, e essa explosão foi formando o universo, que é o que os astrônomos modernos chamam de Big Bang. Esse conceito do boom é Áries. Todo mundo traz isso no seu mapa. Então, a pergunta é, que a carta traz, qual é a área da minha vida em que eu preciso dar um movimento? E aí eu vou dar uma dica a você que está ouvindo aí agora. Pegue seu mapa, se você tiver seu mapa. Se você não tiver, você vai lá no Personare ou qualquer coisa que o valha, calcula o mapa. Porque os cálculos dessas páginas, desses sites são corretos. Pelo menos a maioria que eu visitei. Vai lá no Personário, vai lá no astro.com e calcula o seu mapa. Descobre em que casa está o signo de Áries. E isso vai trazer para você uma informação importantíssima. Áries é o que faz a roda girar. A vida como um todo está meio paradona, meio sem movimentos. Então, verifique em que casa cai o signo de Áries e trabalhe naquela casa. Casa 6 do trabalho, casa 7 da relação afetiva, das parcerias, casa 1 do eu, casa 10 da profissão, não sei, seja lá qual for, comece a trabalhar ali. E aí o mapa todo vai lentamente começando a ganhar velocidade para girar da maneira dinâmica como você quer, deseja e precisa. Então Áries traz esse conceito, né? Do primeiro impulso que leva ao movimento. Pronto, Haroldo. E aí, nessa conversa nossa agora, eu quero que você explique justamente o que vem a ser, em poucas palavras, signo e o que vem a ser planeta, já que o oráculo ele tem, né, 12 cartas que representam os signos e tem 12 cartas relacionando planetas ou, por exemplo, Lilith e Quiro a gente não chama de planeta, mas está dentro dessa relação, já que tem na leitura do mapa. Muito bem. Vamos lá, vamos ver. O que é signo? Veja que a palavra signo vem do latim signal, que quer dizer sinal. Então, o signo é digamos assim, um sinal por meio do qual o sagrado se manifesta a nós. Cada um dos 12 signos é uma roupa, digamos assim, que o sagrado veste. Então, dependendo da ocasião, ele veste aquela roupa, aquela outra ou aquela outra. E a totalidade dos signos, dos 12 signos, formam o que nós chamamos de espírito. E veja, a palavra espírito está colocada aqui não no sentido espírita do termo. Nada contra a doutrina espírita, pelo contrário, eu sou um simpatizante da doutrina espírita. Mas o que o espiritismo chama de espírito é outra história. O que eu estou chamando de espírito aqui é a fagulha divina dentro de nós. Diferentemente da alma, que representa a emoção da gente. Nossas emoções, nossos pensamentos, nossas ideias, nossos conceitos, aquilo que os gregos chamavam de psique. Os signos, o espírito é representado pela somatória dos 12 signos. A psique é representada pela somatória dos planetas. E aí cabe aquela história. Um signo, como ele é uma manifestação direta do sagrado, uma hierofania, uma manifestação do sagrado, ele não tem características.
É engraçado. Então você que está acostumado a ir na internet, ou a ouvir no rádio, na televisão, no blog, sei lá onde danado for, aquela ideia. Características positivas e negativas do signo de Áries. Características positivas e negativas do signo de Touro. Isso não existe. Signo não tem característica nem positiva nem Não, negativa, e porque ele é um conceito. existe uma coisa maior. Não só Hum, os que dizem que não gostam de determinado signo, como tem aqueles que dizem assim, fulano é todinho uma pessoa de gêmeos. Ou uhum. fulano é todinho uma pessoa de peixes. Fulano não tem nada a ver com quem nasce do signo de Leão. Não tem assim, né? Sim, sem dúvida. Pois é, porque Né? na verdade há um todo que precisa ser visto. Agora, o signo não tem característica, quem tem característica é a pessoa. Então, assim, quais são as características positivas ou negativas do nativo, do ariano, do capricorniano, não de Áries, porque Áries ou Capricórnio não tem característica. Agora, quem vai conferir essas características comportamentais ao nativo não é o signo de Áries ou de Capricórnio ou qualquer signo, é o regente. É o planeta que rege aquele signo, no caso de Áries, Marte, no caso de Capricórnio, Saturno, e assim sucessivamente. E os planetas é que formam isso que a gente chama de alma, que é uma dimensão intermediária entre o físico e o transcendente e o espiritual, né? Entre o imanente e o transcendente, conforme concebeu Aristóteles, um universo tripartido, em um mundo espiritual e um mundo material, que ele chamou de physis, ou natureza, né? E um mundo intermediário que seria a alma. Então é a alma que vai oscilar entre o bem e o mal. É Marte que tem um lado positivo e um lado negativo, não Áries. Então, aí falando em Marte, né, a reflexão marcial aqui, aí diz justamente, na realidade não diz, pergunta, né? Traz a reflexão. Quais os meus objetivos para os próximos 90 dias, para os próximos 12 meses e para os próximos 5 anos? Na atual conjuntura, eu acho que a gente até iria refazer essa pergunta. Quais os meus objetivos para hoje, para daqui a uma semana e talvez daqui para um ano? Porque hoje estamos vivendo um outro contexto, né? A gente até pode também pensar em daqui para 5 anos, mas hoje o tempo do que a gente tinha antes, do dia a dia onde você saía, né? E hoje com isolamento social, né? Existe uma outra leitura. Não sei se você concorda comigo ou mais ou menos aí do que eu Eu estou concordo falando. em parte, Gorete. Em parte que eu digo pelo seguinte, porque eu sou um homem de espírito pragmático, apesar de toda a filosofia que me cerca, eu sou um homem prático. Mas eu penso da seguinte maneira, quando a gente fala 30 dias, né, 90 dias, 12 meses, 5 anos, a gente está querendo dizer o seguinte, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Sim, isso eu sei. Esse é o primeiro Mas aspecto. só que hoje a gente tem uma variável do que seria curto. Eu pelo Sim, menos sinto, né? Às vezes é uma coisa talvez mais pessoal. O curto para mim hoje seria menos até do que 90 dias. Esse médio, às vezes eu também sinto que coisas que de repente antes eu colocava para um tempo maior, eu já vejo a coisa, né? Não quer dizer que eu não tenha também um planejamento para esse que você que é o que a gente colocou aqui quando criou o oráculo, porque também tem o ritmo, né? Quando a gente pensar que cada um tem um ritmo, né? Então talvez o que seja curto para mim e para você, de repente, eu inclusive como tenho lá Marte na casa 1, então realmente eu tenho essa coisa muito mais acelerada, você me conhece. E já outras pessoas, aquele Marte ali talvez, né? Dependendo da posição que esteja, de outros aspectos do mapa, não só de Marte, de repente o curto para ele já vai ser o meu médio, sim. né? O Mas que vem, é mais ou menos essa a ideia. O que você né? chama de curto prazo pode ser diferente do que a Aya, que acabou de entrar aqui, acabou de fazer um comentário, a Rafaela acabou de fazer um Rafa, comentário, é isso. chama de curto, ou chama de médio. Cada pessoa vai ter a sua visão. O que a gente chama de curto prazo, médio prazo, longo prazo, ou chamamos aí né, na carta 90 dias, 12 meses e 5 anos, é mais ou menos um padrão. Né? Agora, entenda o seguinte, e aí é importante que a gente estabeleça bem esse conceito. Os objetivos que a gente quer alcançar, seja no curto, no médio ou no longo prazo, eles cobram um preço. Eles cobram um preço que é um preço em tempo, em investimento, em dinheiro, em energia, em movimento,
e vai por aí afora. A questão é a seguinte: se esse objetivo de curto, de médio e de longo prazo não estiver devidamente alinhado com alguma coisa maior, que a gente chamaria de propósito ou de missão pessoal, você não paga o preço. Por quê? Porque aquilo é interessante, aquilo me chama a atenção, mas se não está alinhado com a minha missão, aquilo depois vai começando a perder o encanto. Mantém o encanto se for, de fato, alinhado com a sua missão. E aí os objetivos de mais longo prazo, né? Eu estava comentando outro dia desses com a minha doce, linda e amada esposa, que está nos assistindo, inclusive, que em 2015 eu estava realizando objetivos que eu tinha planejado em 1995, 20 anos antes, que foi a fundação da nossa ordem, né? E que não foi fácil aquilo. Eu passei 20 anos trabalhando, planejando aquilo ali. Mas aquilo estava tão alinhado com o meu propósito maior que eu paguei o preço e paguei com prazer. Paguei com prazer. Então, quando a gente pensa em longo prazo, a gente pensa em coisas como essa, que a gente faz ao longo de um grande período de tempo, mas só consegue fazer se aquilo estiver alinhado com algo maior. É diferente de um exercício de curto prazo, que é uma coisa mais imediata. Mas existe também o que a gente chama, às vezes, de ser mais rápido, porque houve um insight, né? Uma coisa. Você falou em 2015, e aí é interessante, porque 2015 foi justamente quando eu viajei, passei meu aniversário em Barcelona. Então, eu não me lembro de ter feito essa programação, mas eu me lembro de ter tido essa conexão que você falou, né? Porque foi aquela coisa que veio, e aí sim, essa coisa da atitude, né? E aí aquilo que poderia ser uma coisa de longo, na realidade, para mim, foi de curto, porque foi assim, 3 meses já estava decidido. Na realidade, decidiu, então 3 meses para comprar passagem e em seguida viajar. Então tem, por isso que eu falo hoje a gente nessa leitura. Mas aí continuando, né? Porque para a gente usar, aí a gente falou, você falou no signo, falou no planeta. E aí o que é que você sugere? Embaralhar tudo, que eu embaralhe tudo, ou eu embaralhar as cartas do signo e depois as cartas dos planetas para tirar uma em cada e a gente conversar, ver a mensagem e o óleo, né? Porque eu falo um pouquinho do óleo. Pois não, se você está me perguntando uma sugestão, eu sugiro que a gente faça 2 leituras diferentes. Pronto, então aqui as 12 cartas dos signos, né? Vamos ver qual vai ser a. Opa, já caíram 2 aqui. Peraí. Caíram 2, então, foi? deixa eu ver essas 2. Caiu uma reflexão canceriana e uma reflexão geminiana, né? A canceriana, que área da minha vida está precisando de nutrição, como posso nutri-la? E a reflexão geminiana, que áreas da minha vida estão separadas quando deveriam estar integradas? Como posso fazer essa integração? Antes que você fale no que diz essa reflexão canceriana, eu vou colocar quais os óleos essenciais que eu escolhi para cada reflexão, depois eu posso falar um pouquinho, né? Porque a proposta desse oráculo é justamente isso, traz algo, né, que vai mobilizar ali, e muitas vezes a gente se sente mobilizado, mas não sente algo confortável que possa começar a trabalhar aquilo que nos mobilizou. E eu percebo a aromaterapia do óleo essencial como um facilitador para trabalhar essa mobilização. Então, quando pensamos na reflexão canceriana, eu coloquei justamente aqui sonhando com camomila, né? Então, a matricária recutita ou Anthemis nobilis, porque nesse caso aqui pode ser a camomila romana e a camomila alemã. E na reflexão geminiana, eu pensei justamente no hortelã-pimenta, ou na menta piperita, que é o nome científico, né? Claro que não é só este óleo, tanto que no livro que se recebe existe indicação de outros óleos para cada reflexão do signo e para cada reflexão do planeta, né? Mas na carta não dava para colocar, digamos, 10 óleos ali na frente. Então, aquela coisa também de ser assertiva, ó, isso aqui é uma possibilidade. Existem outras possibilidades, né? Nesse momento, eu me conectei com essa e citei mais algumas no livro. Pronto, agora a peteca, a bola, o que você quiser, o instrumento é seu. Vá, diga aí. Ouço e obedeço. Veja,
Reflexão canceriana, vamos seguir a ordem zodiacal, né? Reflexão É, canceriana. Que área da minha vida está precisando de nutrição? Na verdade, a gente sempre associa o signo de câncer à nutrição. E aí recai aquela velha história, né? Em alguma área da vida você tem um signo de câncer, tem um signo de gêmeos, tem todos eles, né? Não pense que essa reflexão só é importante para, aspas, os cancerianos ou para os geminianos. É importante para todo mundo. Que área da minha vida precisa de nutrição? Na verdade, a gente associa a mitologia de câncer à mitologia de Hércules e a ilha de Lerna, que é uma mitologia belíssima, é um mito belíssimo, é um dos mais belos signos, perdão, mitos do zodíaco, né? Para mim, talvez o mais belo. E que fala do seguinte: Hércules vai enfrentar um monstro horroroso, que é a ilha de Lerna, tinha 9 cabeças, e cada cabeça que ele cortava voltava dobrada, até que ele percebe isso e começa a cauterizar a ferida quando a cabeça é cortada. E esse trabalho, inclusive, foi anulado, né? Porque eram 10 trabalhos, viraram 12, porque 2 foram anulados. Não por acaso, tinha que ser 12, né? Obviamente tinha que ser 12. Porque ele pediu a ajuda do sobrinho Iolau, que tocou fogo na floresta ao lado para que ele pegasse lá o tição e cauterizasse as feridas. Isso tem um símbolo muito significativo para nós. Essas cabeças que surgem redobradas são, na verdade, as nossas emoções que, quando não bem resolvidas, quando não bem trabalhadas, sempre voltam dobradas. isso. E isso gera o tipo de situação que vai, digamos assim, sugando a energia de alguma área da vida, que, portanto, precisa ser nutrida. Então, em que casa do mapa você tem câncer, por exemplo? Na casa 5, a casa da expressão, a casa da criatividade. Todos nós precisamos exercitar essa criatividade. Mas eu não sou artista, mas preciso exercitar assim mesmo. Todos precisamos exercitar essa criatividade, essa autoexpressão de alguma forma. Se você não nutrir essa área da sua vida, aquilo vai começar a lhe devorar, de alguma maneira. Então a pergunta é: qual é a área da sua vida? E aí você não precisa ser astrólogo para entender. Eu não sei o que significa cada casa, eu não sei o que significa, qual é o significado de cada casa apontando uma área da vida. Não precisa, basta você perceber o seguinte: nas minhas relações afetivas, nas minhas relações de amizade, no meu trabalho, na minha relação com o sagrado, na minha relação com o corpo físico, na minha relação com meus filhos, com meus pais, enfim, em cada área da vida. Onde é que não está suficientemente nutrido? Então é ali que você vai precisar começar a nutrir, começar a jogar um pouquinho de uma E no aguinha caso da fresca. outra reflexão, né, porque a gente o tempinho aqui está passando, e no caso da reflexão geminiana, que áreas da minha vida estão separadas e quando deveriam estar integradas? Como posso fazer essa Perfeitamente. integração? É Então, a outra leitura mitologia linda, é a né? mesma coisa, ver no mapa, não é isso? Onde Sim. essa casa, para ver o que eu preciso integrar. Veja, você pode ver no mapa, mas não necessariamente ver no mapa. Verifica a área da Sim, vida. sim, Onde é que tem uma coisa que está ali, sabe? Deveria estar assim, mas está assado. Deveria estar juntinho, deveria estar unido, deveria estar caminhando em paralelo. E está atravessada a história. Ali você talvez precise ver o que é que precisa ser feito para reunir, para unir de novo aquilo ali. Que é o significado do signo pelo de menos ir Gêmeos, no né? mesmo passo, né? Porque às vezes a questão também do mesmo passo, do integrar no sentido de ter um ritmo, Tá, pode ser também. Mas, enfim, não é? ao contrário do que se diz, Gêmeos não é o signo da dualidade, é o signo da unidade, onde Da unidade. aparentemente há uma dualidade. E aí a gente precisa encontrar a área da vida que precisa de reunir. Pronto, então agora vamos lá para o planeta, né? Sim, senhora. Vamos ver qual a mensagem hoje aqui para a nossa conversa. Reflexão jupiteriana. Júpiter. Que competências, conhecimentos ou saberes preciso buscar neste momento? Que competências, conhecimentos ou saberes posso partilhar? Então, o que buscar e o que partilhar? Perfeitamente, perfeitamente. Veja, Júpiter, regente de Sagitário e antigo regente de Peixes, está diretamente associado com o conhecimento, com a sabedoria, né? Então, Júpiter é como se fosse um mestre, um grande mestre. Saturno é um mestre também, só que Saturno é um mestre, digamos, que obstaculiza. Ele cria dificuldade para você superar.
Júpiter é um mestre que facilita, ele cria possibilidades de expansão e de crescimento. E eu entendo, Gorete, que a vida só tem sentido se for para a gente buscar formas de a gente evoluir. A gente está aqui para evoluir. E Júpiter é um dos fatores que falam dessa expansão e dessa evolução, porque ele fala de um conhecimento que vai ser aprendido para poder ser colocado em prática. Mas o conhecimento só tem sentido se for colocado à disposição dos demais. E a palavra conhecimento está colocada aqui no sentido mais amplo possível. É como diz um aforismo da nossa ordem. Eu não cruzarei os portões do paraíso enquanto não vir as costas do último homem entrando no portão do paraíso. Aí sim eu vou poder entrar. Que é aquela diferença entre Buda e Bodhisattva. Né? Ou seja, o Bodhisattva é aquele que volta para dar a mão a quem está precisando de ajuda, de alguma forma. E esse é o conceito de Júpiter. Então, qual é o conhecimento que você precisa buscar para evoluir? Mas qual é o conhecimento que você tem e que já pode partilhar? Com aquele olhar cuidadoso que você disse, iluminar o caminho não quer dizer que você vai fazer o caminho pelo outro. Mas mostrar o caminho já é talvez o maior passo que a gente pode dar. E aí eu coloquei aqui como óleo essencial, como um facilitador, de repente, para quem está ou tem essa dificuldade no momento, né, justamente o óleo essencial de pau rosa, né, que é uma planta nova brasileira, que infelizmente difícil de conseguir, né, dentro do país, e que traz justamente essa questão da permissão para ser, né? O óleo de pau rosa que dá permissão para ser. Então, quando você tem essa permissão, você começa a acessar esse conhecimento que você falou, né? Você começa, você, cada um começa a se conectar com esse conhecimento, com essa sabedoria jupiteriana que cada um tem dentro de si, né? Mas que muitas vezes só consegue perceber a flecha do outro, mas não consegue perceber que também tem uma flecha, né, e que pode apontar e que pode alcançar objetivos. E aí é muito melhor quando esses objetivos, quando você alcança, você também, isso que você falou, do comungar com o outro, né? Do se colocar a serviço do outro, trazer esse conhecimento e poder compartilhar. Porque se fosse uma coisa só sua, ficaria na primeira reflexão, na primeira pergunta. Que conhecimentos preciso buscar nesse momento? Mas quando diz o que buscar e depois o que partilhar, não, aí deixa de ser só seu. Que é o que a aromaterapia faz do óleo essencial. Quando eu pego um óleo que abro, ele deixa de ser só meu, né? Porque ele é tão volátil que mesmo que eu tenha comprado, tenha adquirido, ele passa a ser de quem está ali próximo, porque começa a respirar as partículas, né, as moléculas ali daquele óleo essencial que volatilizou. E aí eu percebo justamente isso quando você fala dessa partilha, desse saber, que a gente não só tem que buscar, mas que a gente tem, e até posso dizer, principalmente partilhar, né? Porque aí o para quê de buscar se eu não posso, ou não posso partilhar, ou não quero, né, partilhar. Essa é a ideia, Maria Gorete, essa é a ideia. Tem um conceito jupiteriano que a maior parte das pessoas conhece, que é o Dharma. Né? É um conceito muito jupiteriano. O Dharma seria a sombra do braço de Deus sobre a Terra. É um conceito que eu acho muito bonito. E diz o seguinte, assim, a gente está sempre preocupado com o karma, né? Ah, porque o karma, eu gerei karma, e tem que pagar o karma, é uma confusão danada. Tá, a gente tem que olhar para isso. Mas muito mais grave será você chegar lá em cima, depois, e dizer assim, olha, eu não coloquei à disposição da humanidade o Dharma que recebi. Xiii, é bronca. O karma a gente dá um jeito, parcela aqui em várias prestações, mas o Dharma, se você não colocar à disposição, realmente é bronca. Até porque quando você não coloca o Dharma a serviço, que é o propósito de vida, você está criando o karma, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Pois então, é. na realidade, a melhor maneira de você quitar o que você está devendo é você colocar o seu Dharma, o seu propósito de vida a serviço do outro. E aí, naturalmente, aquela dívida que você tinha, digamos assim, ela começa a ser diluída porque você está fazendo uso dos seus instrumentos e daquilo que você veio para colocar à disposição do outro. E que prazer isso dá, e que sensação de vida isso nos dá, né? Quando a gente faz isso e sempre está fazendo e faz bem, com amor, com prazer. É maravilhoso. E aí é interessante porque, por exemplo, nesse momento que a gente está aqui agora, né, Haroldo?
que outras pessoas estão conosco, nesse momento eu posso dizer que a gente está fazendo essa partilha, né? Cada um está fazendo a partilha, né? Nesse momento, a partilha de quem está do outro lado, porque está nos escutando, e nós do lado de cá falando, mas esses que estão escutando também vão refletir e vão poder levar para outras pessoas, e vão poder partilhar com outras pessoas. Então, existe uma partilha em tudo que a gente faz na vida. Só que às vezes a gente não tem essa consciência, né? A gente está aquilo, às vezes, tão no automático, e nesse momento a gente está mais dentro de casa, começa a perceber melhor isso, essa questão dessa partilha. Que eu posso partilhar mesmo dentro de casa, mesmo sem sair, eu tenho um mecanismo, eu tenho instrumentos que eu posso partilhar e que eu posso, inclusive, buscar e também me aprimorar nas minhas competências. Isso é bem jupiteriano. Não é? É. E aí, assim, teve gente que perguntou como adquirir, e depois fala, né, comigo no direct, para eu explicar melhor o oráculo. Mas, assim, eu agradeço muito, né, cada um que está aí, e agradeço principalmente você, Haroldo, né, porque a gente tem uma parceria, né, de anos. Eu digo que, assim, existe aquela família que a gente foi colocada, e claro que a gente, na consciência, sabe que também escolheu, mas existe aquelas famílias que nós vamos construindo ao longo da nossa trajetória. E você, para mim, é justamente aquele irmão, né, que eu encontrei nessa trajetória, e que mesmo que a gente não se fale, né, porque as pessoas pensam que família você tem, às vezes, estar falando toda hora, e nem sempre dá para fazer isso, mas a gente sabe que na hora que um precisa do outro, ou para dizer coisas boas, né, porque não é só para compartilhar também conquistas, né? Porque às vezes as pessoas esquecem de compartilhar conquista e o telefone só toca na hora de pedir alguma coisa, não. Né? Aconteceu isso aqui tão bom comigo, eu quero compartilhar isso com você. Eu estou precisando de ajuda, estou mal e quero que você veja isso aí para mim. Né? Então, essa partilha, perceber isso nesse momento e pensar realmente, né, no todo. E aí eu vou embaralhar tudo agora, que aí tem poucos minutinhos, vou juntar aqui para ver se sai uma reflexão. Né? Ok, sim, senhora. Do planeta ou do signo, para a gente encerrar aqui. Vamos lá. Reflexão ariana, como começamos. Né? Porque, então, Nada fica aí casa, a reflexão. Que parte da minha vida está precisando de movimento e impulsação? Ou seja, por que aqui nesse momento, né, onde nos dizem fique em casa, e a gente realmente tem que ficar em casa, mesmo que muitas coisas já tenham voltado, né? Eu ainda não entendi que movimento ou que ação eu ainda preciso fazer, mesmo estando dentro de casa, né? Fica aí a dica. E aí, ótima dica. Se quiser, coloca aí o teu site, ou, né? Quer dizer, tem um Instagram, né? Que é @haroldobarros77, não é isso? Isso. Pronto. Meu site é haroldobarros.com, é fácil de decorar. Lá a gente tem artigos, lá a gente tem links, lá tem vídeos, tem um bocado de coisa. E sempre à disposição dos amigos para qualquer questão ligada à astrologia, à evolução humana, à espiritualidade. Muita gratidão a você, Gorete, essa irmãzona, né? Como você disse bem, que a gente vem se cultivando há muitos anos. E pronto, e ao seu comando para qualquer mais uma, chefa. Então, vamos lá, né? Então, gente, no próximo mês já vai ter uma outra live que eu vou fazer, dando sequência aos oráculos. Aí o próximo vai ser justamente o oráculo das divindades, né? Porque cada um com o seu instrumento, e um dos meus instrumentos é justamente as cartas, né? Então, namastê, Haroldo, Fábia, todo mundo aí, né? Valeu pela audiência, né? E pela troca. Muita paz e luz a todos. Aqui.